Marcelo e nós somos Peregrino na Terra. Nós uma vez estamos aqui no nosso canal, sou o Peregrino na Terra, e eu quero já pedir a você que dê o seu curtir aí, né? Dê o seu like, se inscreva no canal, é importante para nós que você se inscreva, e se você se inscrever você vai estar recebendo aí notificação de novos vídeos, né? Que nós estaremos postando aí futuramente no canal, né? E eu quero nesse momento trazer uma reflexão da palavra do Senhor para a minha e para a sua vida, né? Que se encontra lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 até o 40. Primeiro livro de Samuel, versículo 34 ao 40. E o versículo, o versículo vai dizer para mim e para você assim: Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos no ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. É interessante que nós devemos observar que sempre vemos as pessoas pregarem, sempre temos pregadores que falam sobre Davi, sempre tem pregadores que falam de como Davi venceu o gigante. Nós sempre vemos pregadores falando sobre como era Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? O garotinho que venceu o gigante. Nós sempre vemos falar sobre isso, mas tem uma perspectiva que a gente nunca observa. É difícil a gente ver alguém falar sobre isso, né? E eu quero falar sobre essa perspectiva nessa oportunidade. Eu quero trazer um tema, quero dar um tema para que você possa pensar melhor sobre esse texto, sobre essa mensagem que nós vamos trazer nesse momento. E o tema seria: vencendo as batalhas com simplicidade e com as armas que Deus nos deu. Porque todos nós, como eu já falei, conhecemos a história de Davi, né? E com certeza você já ouviu pregadores, canções sobre isso daí. Agora, a perspectiva que eu quero trazer, né, sobre isso daí, sobre essa passagem, né, ela é pouco explorada pelos pregadores. Essa perspectiva, ela não é muito levada a contento, aos ouvidos de quem está ouvindo. É preciso que nós possamos entender que Davi foi para a batalha apenas com algo que ele era acostumado, né? Ele foi para a batalha com algo que fazia parte do seu dia a dia. Ele foi enfrentar aquela batalha com aquilo que ele tinha em si, a sua simplicidade, a sua confiança em Deus, né? O Deus dos seus antepassados. Continuando, eu queria ler um pedaço desse texto que nós lemos e começar a fazer uma reflexão com você aí sobre isso daí, né? 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 até o 36, parte A, vai dizer para nós assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai,
e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. A gente olha e a gente vê Davi como um filho obediente. A gente olha e a gente vê Davi como um jovem que obedecia seu pai, né? E sendo o mais novo, né, ele estava cuidando das ovelhas. Era tradição, né, era tradição dos mais novos terem que cuidar, né, das coisas. O mais velho dirigia, o mais velho começava a ser o representante de todas as coisas, e ele dividia os trabalhos. Nesse caso de Jessé, Jessé ficou em casa, já era velho, e os seus 3 filhos mais velhos do que Davi foram acompanhar Saul em suas batalhas, em suas guerras, em suas aventuras, vamos assim dizer, né? E Davi, mais novo, garoto, o caçula, ficou em casa. Ele ficou cuidando das ovelhas, ficou atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, atrás dos currais, cuidando das ovelhas, levando as ovelhas para pastos, e andava dias levando as ovelhas para pastar. Vivia ali sozinho, na sua solidão, né? Enquanto isso ele estava buscando a Deus, enquanto isso ele estava adorando a Deus, e a Bíblia vai dizer que ele conseguiu agradar a Deus com o seu coração, com aquilo que ele tinha de melhor para oferecer ao Senhor. Então, como filho mais novo, Davi estava obedecendo seu pai e trabalhava cuidando das ovelhas, né? Esse não era um trabalho, e aí isso é importante que a gente tenha em mente, né? Eu estou lendo aqui algumas anotações que eu fiz. É importante que nós tenhamos em mente que esse não era um trabalho que todos queriam, né? Porque, por exemplo, os filhos mais velhos, como eu já falei, preferiam, claro, ir para uma aventura, né? Se aventurar junto com o rei de Israel, o rei famoso, o famoso rei Saul, que estava vencendo tantas batalhas naquela época, e eles queriam estar junto nisso daí. Eles não queriam ficar cuidando de ovelhas, eles não queriam estar ali administrando a casa da família, eles preferiram sair e ir atrás do rei. Mas Davi não. Davi, como mais novo, ficou ali, né, cuidando das coisas do seu pai, e enquanto isso ele estava agradando a Deus. E é importante que nós tenhamos isso em mente, porque nós precisamos observar a simplicidade de Davi. Davi estava simples, estava na sua humildade, cuidando das coisas de seu pai, cuidando das ovelhas ali, tratando das ovelhas, protegendo as ovelhas ali. E quantas vezes Deus quer que nós fiquemos na simplicidade, quantas vezes Deus quer que nós vivamos naquilo que Ele nos colocou, porque Ele nos preparou para alguma coisa, Ele nos separou para alguma coisa, e Ele quer que eu e você estejamos nessa coisa, nesse preparo que Ele tem nos levado. Mas às vezes nós enchemos os olhos e queremos muitas coisas, às vezes nós achamos que estar fazendo a vontade de Deus é estar com o microfone na mão. Nós às vezes achamos que estar fazendo a vontade de Deus é estar dirigindo um conjunto. Nós achamos que estar fazendo a vontade de Deus é estar pregando na igreja. Nós achamos que estar fazendo a vontade de Deus é estar fazendo... Mas ninguém quer lavar o banheiro, ninguém quer limpar o chão, ninguém quer cuidar das coisas da igreja, ninguém quer arrumar a cadeira, ninguém quer ir lá passar um pano molhado nos pés da cadeira, na parte de baixo. Ninguém quer fazer isso, porque isso é um trabalho que ninguém vê, isso é um trabalho que ninguém, não chama a atenção de ninguém. Mas a Bíblia vai falar para mim e para você que é na simplicidade que o Senhor tem cuidado dos seus filhos. É na simplicidade que o Senhor tem feito com que pessoas vençam batalhas. É na simplicidade que o Senhor tem feito com que pessoas possam conquistar aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Por isso o tema dessa palavra é vencendo as batalhas com simplicidade e com as armas que Deus nos dá, né? Deus nos dá algumas armas especiais, e essas armas estão na simplicidade. Às vezes a gente quer coisas maiores, mas Deus tem coisas simples e Ele quer nos usar nessas coisas simples, mas nós não queremos, porque temos os olhos naquilo que é grande, queremos colocar os nossos olhos naquilo que aparece, mas não é isso, e nós possamos ser como Davi. Vamos ver mais algumas características de Davi, né?
Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, como diz o início do versículo que lemos, né? Ele mesmo falou para Saul: olha, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, e aí surgia um leão, né? E aí ele disse, o texto vai falar de dois grandes animais que Davi afirma que enfrentou nessas suas caminhadas aí. Ele enfrentou um leão, né? O leão é o rei dos animais, né? O leão é um animal forte, um animal feroz, né? E Davi fala, sendo um rapazinho, Davi fala que enfrentou o leão. Às vezes um leão vinha e tentava tragar uma ovelha, Davi ia lá, enfrentava o leão e livrava a ovelha da boca do leão, né? Isso precisa de coragem, para isso precisa de confiança em si, precisa de confiança principalmente em Deus, porque enfrentar um leão não é fácil. E muitas vezes a Bíblia vai dizer para mim e para você que o inimigo, né, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas muitas pessoas têm se encolhido de medo, muitas pessoas têm se recolhido, têm se afastado, têm se distanciado de Deus com medo do barulho que estão ouvindo do leão que está ao derredor. Mas eu posso falar uma coisa para você: ele não é um leão, ele ruge como leão, ele imita o leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. E Davi enfrentou um leão para livrar as suas ovelhas. Outro animal que ele fala é o urso. O urso é aquele animal que é enorme, é um animal muito grande e que devora ovelhas, né? Devora outros animais. A Davi vai dizer para mim e para você que Davi enfrentou o urso. Ele fala para Saul: olha, eu enfrentei um urso para livrar uma ovelha de meu pai da boca do urso. E esses animais tão grandes assim faz com que eu e você tenhamos uma coisa em mente, né? Que Davi precisava de coragem. Davi precisava de muita coragem para enfrentar um leão e um urso, né? E podemos pensar, como é que ele fazia isso? Como é que ele lutava com um leão? E a gente às vezes se lembra daqueles filmes antigos de Tarzan, em que aquele homem enfrentava um leão, né, para salvar uma pessoa, para salvar um outro animal. E nós olhamos e vemos que Davi era um jovem, era um rapaz. E a Bíblia diz que ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão. Então, como ele fazia isso? Afinal, ele diz que tomava pela barba do animal e matava-o, né? Você consegue imaginar Davi pegando o leão pela sua barba, assim, com toda a força que ele poderia ter ali, e naquela luta ali matar o leão para que pudesse livrar a ovelha da sua garra, né? Isso aí precisava de uma coisa, ele precisava ter fé, né? Ele fazia isso com fé, mas não era uma fé de aparência, era uma fé verdadeira. Não é essa fé que é anunciada por aí hoje, não é essa fé que é mostrada por aí, não é essa fé tão banal, essa fé em coisas baratas, essa fé que faz as pessoas acreditarem que podem conseguir uma casa, que podem conseguir um carro, que podem conseguir uma conta bancária maior, que podem conseguir uma empresa. Não é essa fé, é a fé verdadeira, a fé que a Bíblia vai trazer para mim e para você. A fé original. A fé na palavra hebraica, ela significa, ela tem um significado muito importante. O termo hebraico é emuná, né, que significa fidelidade, significa confiança, significa firmeza. Por isso, o escritor aos Hebreus escreve para mim e para você o seguinte: que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Firmeza, firme fundamento, confiança. Esse é o sentido da fé. Ou seja, Davi, ele enfrentava um urso e um leão porque ele tinha confiança em Deus. A sua intimidade com Deus, a sua vivência com Deus nos seus momentos de solidão, enquanto ele estava cuidando de ovelha, fazia com que Davi tinha intimidade com Deus. Muitas vezes eu e você temos os nossos momentos de intimidade, nossos momentos de solidão em que estamos sozinhos e não oramos.
não falamos com Deus, não lemos a palavra do Senhor, mas Davi não. Davi fazia diferente. Davi tinha o seu tempo com Deus enquanto estava cuidando das ovelhas. E eu e você precisamos ter essa intimidade. Eu e você precisamos ter esse contato com Deus, porque se tivermos esse contato com Deus, poderemos enfrentar um urso e um leão e poderemos vencer na força do Senhor, porque é somente na força dele que podemos vencer. Davi estava sempre firmado em Deus, e isso desde jovem. Por isso ele tinha confiança para enfrentar um urso e o leão, porque ele sabia que Deus estava com ele. O que nos falta nos dias atuais é exatamente essa firmeza que Davi tinha. O que nos falta é exatamente essa confiança em Deus. Porque muitas vezes a confiança é abalada, falta alguma coisa, nós enfrentamos alguma dificuldade e a confiança em Deus ela é abalada, mas isso não pode acontecer. Quando a nossa confiança em Deus, quando a nossa firmeza em Deus é abalada, nós podemos cair, podemos tropeçar e nós podemos perder uma batalha com um grande urso ou com um grande leão. Então precisamos entender que a nossa firmeza e a nossa fé será a chave da nossa vitória. Muitos cristãos da atualidade estão direcionando a sua fé em alvos errados, né? Estão direcionando a sua fé em palavras que são negativas, estão firmando a sua fé em palavras que vão ser contrárias à palavra de Deus, como eu já tenho falado em outro vídeo. É importante que eu e você colocamos a nossa fé no alvo certo, e o alvo é o nosso Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 14, vai dizer para mim e para você: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vocação celestial. Ele tem um chamado para fazer uma obra. Ele tem um chamado para fazer a vontade dele. Ele tem um chamado para que possamos ser luz neste mundo. Ele tem um chamado para que possamos ser sal. Então temos que cumprir esta vocação. Temos que cumprir este chamado ao qual ele está nos chamando. Como a fé que Davi tinha era firme, quando ele precisava lutar contra um urso ou contra um leão, ele fazia isso na confiança que ele tinha em Deus. Ele salvava a ovelha na confiança que ele tinha em Deus. E eu e você precisamos ter essa confiança, porque muitas vezes tem uma ovelha, tem um irmão, tem uma irmã que está em dificuldade, que está com problema, mas nós não queremos enfrentar. Eu já ouvi irmãos dizerem que não querem pagar preço para livrar uma outra vida, que não querem entrar na luta para libertar uma alma que está aflita pelo inimigo, que está cativa do inimigo, porque não querem pagar preço. Meus irmãos, isso é um absurdo. Jesus nos chamou, a mim e a você, para que possamos livrar almas, para que possamos libertar, para que possamos lutar contra o urso e contra o leão, para tirar das garras do inimigo essas vidas. Então nós temos que pagar preço sim, temos que fazer a diferença sim, temos que ir lá e lutar contra o inimigo sim, porque vidas estão dependendo de mim e de você. É preciso que eu e você estejamos com isso em mente. Nós temos que mudar o nosso pensamento, como eu falei num vídeo passado. Nós temos que mudar, nós temos que viver um novo tempo, temos que estar lutando essas batalhas que Deus tem nos dado com essa simplicidade, mas com as armas que Ele tem nos dado, e tenha certeza, Ele tem te dado armas. Vamos falar sobre isso ainda. Então a confiança de Davi em Deus no seu dia a dia lhe capacitou a ter confiança para enfrentar aquele gigante, porque quando ele chegou lá no acampamento, que ele viu aquele gigante afrontando os exércitos de Deus vivo, aquilo deixou Davi aborrecido. E isso não gerou medo nele. O exército de Saul estava com medo. Saul, um grande homem daquela época, estava com medo daquele gigante. Mas será que aquele gigante, ele realmente colocava medo? Será que aquele gigante realmente, ele deveria colocar medo? Eu vou te dar algumas características para que você possa pensar nessa situação. Quem era esse gigante? Golias. Golias era um descendente dos Refaíns, que era descendente dos gigantes que viviam nas terras de Amon. Ele era um descendente de Anak, né? Quando você vê lá em Gênesis capítulo 6, os gigantes da terra, homens de grande renome, né? São Golias, quer dizer, Golias era descendente desse tipo de homem gigante. Davi tinha cerca de 3 metros de altura.
3 metros de altura era o tamanho de Golias. Então ele não era um homem pequeno, ele não era um homem de estatura normal, ele era um homem muito grande. A Bíblia vai dizer sobre outro gigante, sobre um irmão de Golias, que uma outra pessoa enfrentou, que também era gigante. É importante você entender que aqueles homens, aquele exército de Saul estava olhando e vendo aquela situação e vendo tudo aquilo acontecer. Aquele homem, aquele grande homem ali, aquele gigante, oferecendo resistência, dizendo, chamando alguém para vir lutar com ele. As pessoas tinham medo, mas Davi, que já tinha sido acostumado na sua simplicidade a lutar com o urso e com o leão, que olhou para aquele gigante, Davi não teve medo. Mas ele não teve medo porque ele era muito corajoso, ele não teve medo porque ele era forte, ele não teve medo porque ele confiava no seu braço, ele não teve medo porque ele confiava no Senhor. A firmeza de Davi estava no Senhor, a confiança de Davi estava no Senhor, ou seja, a fé que Davi tinha estava firmada no Senhor. Então, todas essas características de Golias não assustaram Davi. Pelo contrário, o motivou a enfrentá-lo em nome do Deus vivo. Todas essas características fizeram com que Davi tivesse ainda mais coragem para ir lá e enfrentar aquele gigante. Nós precisamos agir da mesma forma, do mesmo modo. E por isso precisamos, além da fé, na sua forma correta, é claro, na emuná, na confiança, na firmeza do Senhor, usar as armas que Deus nos dá. E quais são essas armas? Que armas são essas? Que armaduras são essas que Deus nos dá? Então nós podemos ver ainda no versículo 38 desse texto que nós lemos, ele diz o seguinte: e Saul vestiu a Davi suas vestes e pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. No versículo 39, Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi não quis usar a armadura de Saul. Davi não quis usar a espada de Saul. Davi não quis usar o capacete de Saul, porque não cabia nele, né? E eu quero falar para você uma coisa: nós não podemos querer usar os dons e talentos que Deus deu para outra pessoa. Nós temos que usar os dons e talentos que Deus deu para mim e para você, porque Deus deu a cada um de nós um talento. Deus deu a cada um de nós um dom. E Ele quer que nós usemos isso que Ele nos deu, na nossa simplicidade, do jeito que nós somos, do jeito que Ele nos chamou, do jeito que Ele tem nos preparado. Ele quer que nós usemos aquilo que Ele deu para cada um de nós. E Ele tem dado uma arma, Ele tem dado uma ferramenta especial para você, para que você possa usar na obra do Senhor. Às vezes, você tem um dom de cantar, então cante, adore ao Senhor de todo o seu coração. Às vezes você tem um dom de administrar, de cuidar das coisas, então cuide das coisas do Senhor. Às vezes você tem um dom de anunciar a palavra, então anuncie a palavra do Senhor. Às vezes você tem um dom de fazer algo bom para a casa do Senhor, de arrumar, então arrume a casa do Senhor. Às vezes você tem um chamado para orar, então ore, interceda. Às vezes você tem um chamado para estender a mão, então estenda a mão. Às vezes você tem um chamado para evangelizar, então evangelize. Às vezes você tem um chamado para ser um missionário, então seja um missionário. Mas faça tudo isso com as armas que Deus te deu. Não tente pegar armas de outras pessoas, porque quando Saul foi tentar dar as armas dele para Davi, Davi não quis. Davi dispensou as armas dele, porque Davi entendia que as armas de Saul, que as ferramentas de Saul não serviriam para ele. E Davi foi para o ribeiro e pegou apenas 5 pedras, colocou no seu alforje e foi com a sua funda na mão. Nós precisamos entender que quando Davi ele faz essa negativa para Saul a respeito das suas armaduras, ele estava dizendo: eu confio nas armas que Deus tem me dado. Eu confio naquilo que Deus tem me dado. E em que você tem confiado? Você tem confiado nas armas que Deus tem te dado? Você tem confiado nos dons que Deus tem te dado? Você tem usado as ferramentas que Deus tem te dado? Deus tem te dado alguma ferramenta para você usar, e muitas vezes a ferramenta está guardada na sua casa, muitas vezes a ferramenta está guardada dentro do seu coração. Você às vezes está agindo como aquele homem que recebeu um talento e escondeu aquele talento com medo do que o Senhor podia fazer, e quando o Senhor veio cobrar aquele talento de volta, Ele devolveu aquele único talento sem ter trabalhado.
E o senhor daquela terra cobrou dele muito seriamente, porque sabendo que ele era rígido, não colocou nem no banco o talento para render juros. E eu e você somos aquelas pessoas que temos recebido de Deus um talento, temos recebido de Deus uma ferramenta para ser usada na obra do Senhor. Que nós possamos usar as ferramentas que Deus tem nos dado, que nós possamos usar as ferramentas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, para que possamos abençoar outras vidas, para que possamos livrar ovelhas das bocas do leão e do urso, para que possamos livrar o exército do Senhor das mãos de Golias, porque o gigante está gritando, dizendo: quem é que vai vir me enfrentar? E muitas vezes o exército está sem coragem. Então eu e você precisamos ser este Davi. Eu e você precisamos ser esta pessoa de coragem, de confiança no Senhor, para ir lá e libertar essas vidas. Cada um de nós precisamos entender que temos esta arma que Deus nos deu. Precisamos saber usar bem as ferramentas que Deus nos deu, pois assim estaremos engrandecendo o nome de Deus. Eu quero trazer três pontos para que a gente possa refletir nessa situação. Primeiro ponto, devemos preferir as armas, a armadura que Deus nos dá, né? A armadura de Deus. Então, mesmo usando as armas de um pastor daquela época, Davi confiava no nome do Senhor, né? Ele podia usar apenas uma funda, ele podia usar aquelas pedras, mas ele foi confiando no nome do Senhor. Ele foi usando essas ferramentas que Deus lhe tinha dado, porque era com essas ferramentas que ele enfrentou o leão e o urso. Foi com essas ferramentas que ele obteve vitória nas suas batalhas. E muitas vezes eu e você precisamos enfrentar as nossas batalhas com as armas que Deus tem nos dado, para que possamos vencer do jeito que Ele estabeleceu para mim e para você. Nós temos batalhas a enfrentar, e essas batalhas serão enfrentadas com a graça de Deus. Essas batalhas serão enfrentadas com a armadura de Deus. Precisamos entender. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, vai falar como Davi foi enfrentar aquele gigante. E o texto diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Davi olha corajosamente, confiando na força do Senhor, para aquele gigante de 3 metros, e fala o seguinte: olha, você vem com espada, com escudo, com lança, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Aquele homem estava afrontando. E muitas vezes você tem recebido afronta, muitas vezes você tem recebido a afronta do gigante, né? Mas às vezes tem vontade de fugir, ou tem vontade de usar uma outra arma. Não use. Use a arma que Deus está te dando. Use a armadura que Deus está te dando. Davi usou as armas que estavam acostumado a usar. Ele usou armas do seu dia a dia. O cajado, as pedras, o alforge, a funda. E a Bíblia vai dizer que Davi pegou uma pedra do rio, uma pedra lisa, 5 pedras. Ele pegou, botou no seu alforge. E quando chegou perto daquele gigante, ele botou uma daquelas pedras na sua funda, girou a sua funda com toda a força que ele tinha e lançou aquela pedra. E a Bíblia vai dizer que a pedra cravou na testa daquele gigante, e aquele gigante caiu morto. Caiu morto com uma pedra lisa que se afundou no seu crânio. Davi foi lá, subiu em cima dele com a espada daquele gigante e arrancou a cabeça dele. Sabe o que é isso? Isso significa dizer para minha e para a sua vida que Deus, Ele quer usar aquilo que nós temos, aquilo que Ele nos deu a oportunidade de ter, aquilo que Ele nos deu a oportunidade de conseguir, aquilo que Ele nos deu, porque o que Ele nos deu é o que vai ser usado, o que Ele nos deu é o que vai ser trabalhado na nossa vida, para que possamos obter vitória naquilo que Ele tem estabelecido para mim e para você. Precisamos entender que não é possível usar a arma do meu irmão. Eu não posso usar a unção do meu irmão. Eu não posso usar aquilo que o meu irmão tem. Eu não posso usar aquilo que a minha irmã tem. Eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que usar aquilo que Deus estabeleceu para mim. Porque quando eu uso aquilo que Deus estabeleceu para mim, eu uso aquilo com intimidade. Porque eu conheço aquilo. Eu sei viver aquilo. Eu sei como aquilo trabalha. É a mesma coisa que um eletricista. Um eletricista, ele sabe as ferramentas que ele usa. Uma pessoa, um padeiro não pode usar as ferramentas de um eletricista porque
não vai servir, não vai trazer para ele o benefício que ela traz para o eletricista. Então eu preciso entender que a minha ferramenta, a ferramenta que eu tenho que usar, é a ferramenta que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então não adianta querer usar as armas de outros, né? Então em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo nos aconselha a revestir-nos de toda a armadura de Deus. As peças da armadura que servem para nós são aquelas que o Senhor já nos ensinou a usar. Deus me ensinou a usar a espada, eu tenho que usar a espada que Deus me deu. Deus me ensinou a usar o escudo da fé, eu tenho que usar a fé do jeito que Deus me deu. Deus me ensinou a usar a couraça da justiça, eu tenho que usar a couraça de justiça do jeito que Deus me deu. Não adianta eu querer usar o do meu irmão. Então eu preciso entender isso. E o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6,11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem, astutas ciladas. Se as ciladas são astutas, é porque é preciso que eu e você estejamos prontos. E o texto vai dizer, para que possais estar firmes contra essas ciladas. Então esta firmeza precisa da fé, a verdadeira fé. Esta firmeza, para que possamos resistir às ciladas do inimigo, vem da fé verdadeira. Não vem dessa fé desse mundo gospel, não vem dessa fé, dessa coisa que as pessoas têm ensinado por aí, através de tantas coisas, de lencinhos, de água, de gravata. Não é nada disso. Essa fé, ela vem através da verdadeira firmeza, da verdadeira fé em Cristo Jesus. E aí nós precisamos entender que um segundo ponto, né? As nossas armas são as mais poderosas. Embora possa ser simples, mas elas são as mais poderosas. E em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer para mim e para você que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. As armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus. Então eu e você precisamos estar firmados no Senhor para que essas armas possam ter efeito, para que essas armas, para que essas ferramentas possam ser usadas da forma correta. E aí a Bíblia vai dizer que elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Não há fortaleza que seja forte o suficiente para que esteja de pé se você estiver firmado na força do Senhor. Você vai conseguir destruir os gigantes se você estiver firmado na força do Senhor. Você vai derrubar a muralha se você estiver firmado na força do Senhor. Você vai vencer o leão se você estiver firmado na força do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, vai dizer o seguinte: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Olha só, na palavra da verdade. Não adianta nós não estarmos cingidos da verdade. A Bíblia vai dizer como um dos elementos da armadura de Deus é estarmos cingidos do cinto da verdade. A verdade precisa estar à nossa direita, precisa estar à nossa esquerda. Por isso que ela deve estar conosco. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, irmãos. É preciso que nós estejamos firmados desse jeito. Em Romanos, capítulo 13, versículo 12, o apóstolo Paulo afirma para mim e para você que devemos nos revestir das armas da luz. E ele diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Resistir às coisas das trevas. Resistir é rejeitar as obras das trevas. Rejeitar as coisas deste mundo. Rejeitar ensinamentos malignos, doutrinas de demônios. Tantas coisas estão sendo ensinadas por aí, tantas coisas estão sendo faladas por aí, tantas coisas estão sendo feitas por aí, muitas delas até mesmo em nome de Deus, até mesmo em nome de Jesus. Mas eu posso falar uma coisa para você: lá no satanismo, muitas vezes alguns encantamentos são feitos com o nome de Jesus. Algumas das coisas que eles usam são feitas com o nome de Deus, com o nome de Jesus, invocando anjos, invocando outras coisas. Mas eu posso falar para você,
É preciso que você esteja firmado no Senhor. Não é somente dizer o nome de Jesus. O nome de Jesus não é mágico. O nome de Jesus não é um amuleto para que você possa usar do jeito que você quiser para conseguir o que você quiser. Você precisa estar firmado. Você precisa estar rejeitando as obras das trevas e estar revestido das armas da luz. As armas mais poderosas que nós temos são as que Cristo nos dá. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos revestir de toda a armadura, para nos dar salvação, para nos dar libertação. E só Ele pode fazer isso. Mas para que nós possamos tomar posse dessas armas, para que nós possamos usar essas ferramentas que Deus tem dado para mim e para você, nós precisamos estar confiantes no poder de Deus. Nós precisamos estar em plena comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus nós precisamos ter, como Davi tinha, que estava lá sozinho, na sua simplicidade, na sua humildade lá, com as ovelhas do seu pai lá, e ele estava buscando a Deus. Ele estava adorando ao Senhor. Precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Precisamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Precisamos adorar ao Senhor de todo o nosso entendimento. Esse é o mandamento que Ele nos deixou, adorar a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo o entendimento. Possamos adorar ao Senhor, que possamos buscar ao Senhor. As nossas experiências com Deus que nós vivemos no passado, ela nos ajuda e nos encoraja a enfrentar novos desafios, novas batalhas, outros gigantes que virão. Então precisamos seguir em frente, confiantes em Deus. Podemos sim vencer as batalhas, podemos sim ser vitoriosos contra os gigantes, se nós formos na simplicidade e com as armas que Deus nos deu. Então, guarde essa palavra no seu coração. Você pode vencer as batalhas com simplicidade e com as armas que Deus te deu. Não busque armas que sejam de outras pessoas, não busque armadura que seja de outras pessoas, busque as armaduras e as armas que Deus tem estabelecido para a sua vida. O dom que Ele te deu é para você usar para fazer a obra do Senhor. A bênção que Ele te deu é para você usar para fazer a obra do Senhor. Estenda a mão, ajude o seu irmão, chore com ele, sorria com ele, se alegre com ele. Se ele precisar de ajuda, ajude. Se alguém te afrontar, não revide. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer o melhor para mim e Ele quer o melhor para você. Então, esteja no centro da vontade de Deus. E mais uma vez eu peço a você, dê o seu curtir aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e envie esta mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas possam receber porção da palavra do Senhor, porque nós somos peregrinos na terra e estamos aqui somente de passagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.